a palavra de Deus vai dizer que veio a mão do Senhor sobre Ezequiel e colocou ele no meio de um vale, como lemos, e havia vários ossos, estavam todos sequíssimos. Para chegarmos no 37, vale para Ezequiel é sinônimo de dor, vale para Ezequiel é sinônimo de sofrimento. Para a gente também, mas para Ezequiel tinha algo importante, porque no 24, versículo 24, a partir do verso 15, vai dizer que veio a palavra do Senhor a Ezequiel e disse assim: com um golpe tirarei o desejo dos seus olhos. Desejo esse que se chama esposa. E Ezequiel vai dizer: falei com o povo pela manhã e à tarde a minha esposa veio a morrer, veio a falecer. Então aqui para Ezequiel é sinônimo de dor, é de sofrimento. Ezequiel podia falar muito bem: Deus, eu não quero ter essa visão. Essa visão, ela me trouxe perda, essa visão me trouxe dor. Por que eu vivi isso? E eu já quero dizer que existe uma geração que se levanta falando: Senhor, me faça ser útil no teu reino. Senhor, me faça ser útil. Mas não quer perder nada. Ezequiel perdeu. Porque a vida de Ezequiel seria exemplo para Israel. A vida de Ezequiel seria exemplo para um povo rebelde. E Deus pegou Ezequiel para ser exemplo para aquele povo. Enquanto temos uma geração que pede para Deus mais de Deus, mas não quer perder nada. E Deus está dizendo: é necessário perder. Tu quer ser referência, é necessário perder. Tu quer ser referência, é necessário perder, nem que seja o seu eu. Porque muitas vezes o nosso eu aflora. Porque muitas vezes o nosso eu aflora a ponto de não deixarmos a vontade de Deus acontecer nas nossas vidas. E aqui, o Senhor colocou Ezequiel no meio de um vale. E a Bíblia vai dizer que ele passeou com Ezequiel no meio daquele vale. E eram muitos. E eu falei: Senhor, como Ezequiel não pisou? Porque a palavra vai falar que estavam sequíssimos. Possa se dizer que estava se desfazendo aqueles ossos? Porque é além do seco. Era além daquilo que estava seco. Sequíssimos aqueles ossos. E o Senhor, ele falava: é por isso que a minha mão estava sobre ele. É por isso que eu caminhava com ele, porque por ele não podia pisar. Era osso, mas ainda estava nas minhas mãos. O nosso problema é saber que é osso e falar: não tem mais jeito. O nosso problema é ver que é osso e já querer pisar. Ezequiel não. O Senhor falou: vou passear com você, Ezequiel. A minha mão está sobre você, Ezequiel. Então caminha com cautela. Porque está se desfazendo, mas ainda eu posso fazer alguma coisa acontecer ali. Está se desfazendo, mas eu ainda posso resolver essa situação na sua vida. Está se desfazendo, mas eu ainda posso levantar um exército. E o Senhor está perguntando, essa fala do Senhor ainda ecoa no dia de hoje: posso eu fazer? Será que eu posso reviver estes ossos? Será que eu posso transformar a tua casa? Será que eu posso transformar a sua vida? Será que eu ainda posso fazer no meio de vocês, Ezequiel? E ele fala: Senhor, tu sabes. Tu sabes. Porque na lógica humana é impossível. Na nossa lógica humana, olhar aqueles ossos é impossível. Mas o Senhor pergunta para mim e para você hoje: eu posso fazer nessa situação ainda? Será que para você morreu ou ainda posso fazer? Você não diz que sou Deus que transforma. Você não diz que eu sou Deus que cura. Que eu sou o Deus que liberta. Posso fazer na tua casa? Tu sabes, Senhor. Só tu sabes, Senhor. Porque para mim é impossível. Mas para o nosso Deus, nada é impossível. Porque Ele tem tudo na palma das suas mãos. Ele pega o nada e começa a fazer algumas coisas acontecer. Lembra em Gênesis? Haja. Ele ainda pode falar para você hoje: haja.
e começar a resolver algumas situações perdidas para você na tua vida. Porque Ele é o Deus que faz, Ele é o Deus que traz, Ele é o Deus que cura, Ele ainda é o Deus que liberta, Ele ainda é o Deus do passado, mas é o Deus que faz ainda hoje. Mas o problema é que a gente não consegue mais acreditar. Porque se passaram tanto tempo e ainda não aconteceu. O nosso problema é deixar de crer. Mas Ele não te deu data. Ele não colocou lá no calendário, vai acontecer tal dia. Mas Ele te diz, esperai com paciência. Porque eu ainda irei cumprir. Eu ainda irei fazer. Posso fazer, Ezequiel? Posso reviver esses ossos, Ezequiel? E ele diz, tu sabes, Senhor. E ele fala, então profetiza. Ezequiel, ele podia muito bem ir lá e falar assim, ossos secos, tenha vida. Mas não. Ele diz, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. O nosso problema é querer profetizar em quem não está entendendo nada. Primeiro é preciso semear. É preciso começar a plantar. Plantar o quê? A palavra. Porque tudo começa pelo intermédio da palavra. Tudo começa através da palavra. O nosso problema é querer colocar a mão e falar, vai acontecer, não. E a palavra? Porque a maior profecia aqui está dentro da palavra. Essa é a maior profecia nos dias de hoje. Essa é a maior profecia sobre a tua casa. Se Ele disse que vai fazer, Ele vai cumprir. Se Ele disse que vai transformar, Ele vai transformar. Se Ele disse que vai libertar, Ele vai libertar. Se Ele disse que vai acontecer, vai acontecer. E porque nós temos deixado de crer? Só porque vemos que é ossos. Só porque vemos que está além do seco. Temos deixado de acreditar. E Ezequiel começa. Assim diz o Senhor, Jeová a estes. Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Tu quer saber quem é o Senhor na tua casa? Então começa a profetizar no meio deste vale que Ele te colocou. Começa a profetizar no meio dessa situação na qual você está vivendo. Começa a profetizar no meio dessa situação que você acha que não tem mais jeito. Que não tem mais vida, mas o Senhor está dizendo para mim e para você, ainda tem vida. Ainda tem vida para a tua casa. Mas está sequíssimos. Tem vida. Mas está além do seco. Tem vida. Mas a vida está desfazendo. Tem vida. Eu farei crescer. Eu colocarei. Eu estenderei as mãos. É o que o Senhor está ministrando no dia de hoje. Eu farei acontecer porque tem vida. Enquanto a vida ainda há esperança. Ainda há esperança para a tua casa. É o teu filho, ainda há esperança para o teu filho. É o teu esposo, ainda há esperança para o teu esposo. Tem vida. O Senhor está dizendo, tem vida. Não acabou. E Ele continua. Então profetizei como me deu ordem e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, e eis que fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. O mundo espiritual, ele está começando a movimentar. E vai acontecer o ruído. E vai acontecer o barulho. Porque o Senhor é o Deus que faz também no silêncio.
mas Ele também opera no meio da confusão, no meio do barulho. Ele faz e desfaz o barulho. Ele faz acontecer na tua vida. Ainda que não tem mais jeito para você, Ele ainda faz. Ele é o Deus que opera. O mundo espiritual já está começando a se movimentar. Esse ruído aqui era do mundo espiritual. Você não consegue enxergar com seus olhos. Mas o mundo espiritual já está começando a movimentar algumas coisas. No mundo espiritual já está começando a se movimentar algumas coisas ao nosso favor. E o 8 vai dizer assim: e olhei, e eis que vieram nervos. Sobre eles cresceu a carne. Estendeu-se a pele sobre eles, por cima, mas não havia nele espírito. E o Senhor ministrava que aqui é pessoas que estão até dentro. Pessoas que até pregam. Pessoas que até louvam. Pessoas que até têm cargo, mas não têm espírito e não conseguem pedir ajuda. Sabe por quê? Porque pedir ajuda vai mostrar a sequidão que está por dentro. Então eles vêm no automático, bate ponto, mas está sequíssimos. Mas tem cargo, mas está sequíssimos. Mas canta e prega, e o que que tem? Ossos canta, osso vai pregar, mas dentro está seco. Está além do seco e sequíssimo. Lembra do filho pródigo? Estava todos os dias na casa do pai. Sentava à mesa com o pai. Comia com o pai, mas os pensamentos já não estavam mais com o pai. O pensamento não estava mais na casa. É exatamente aqui o que eles estão dizendo. Tinha tudo. Tinha mão para levantar. Tinha joelho para dobrar. Tem voz e boca para clamar. Mas está além do seco. E o Senhor falava assim: do que adianta ter as mãos e não poder tocar? Do que adianta ter ouvidos e não escutar? Do que adianta ter um corpo e não se movimentar? Tem até olhos. Do que adianta ter os olhos e não enxergar? Ter à sua volta bons aromas e não respirar? Receber nome de Deus, tem até nome de Deus, mas ele está morto. Porém, morto estás. Mas o Senhor, Ele quer fazer hoje. Ele quer pegar ossos secos que achava que está vivo, que colocam a vestimenta de espiritualidade, vem para o culto, mas está morto. É isso que o Senhor quer pegar e fazer. Quer levantar pessoas e falar: tenha vida de verdade. Porque eu vou colocar a vida sobre vocês de verdade. Eu vou começar a fazer na tua casa de verdade. Tira a vestimenta de espiritualidade. Porque é por dentro que eu quero tratar. É o interior que eu quero tratar. Não é por fora não, porque o exterior parece até bem. Mas Ele quer cuidar do seu interior que anda mal. É isso que o Senhor tem ministrado no meu coração. Pessoas que vêm para dentro da casa, mas o coração já não está mais na casa. Pessoas que vêm até dentro da casa, canta, prega, louva, mas a mente já não está mais na casa. E o Senhor está falando: eu quero fazer de novo. Eu quero te trazer de novo para um particular. Eu quero te sacudir de novo. Mas eu falo em línguas, e quem disse que isso é prova de quem está cheio? Mas eu pulo, eu rodo, e quem disse que isso é? E quem Ele diz que tu é? Quem Ele diz que tu é? Porque não adianta nada eu pular, rodar, sapatear, falar línguas estranhas, se dentro de mim está sequíssimos.
está além daquilo que está seco, está se desfazendo. É o que o Senhor está soprando aqui nos nossos ouvidos hoje. É tempo de voltar a se levantar. É a oração que parou? É o jejum que parou? É a palavra que não consegue mais meditar? Ele quer trazer vida. Para que você consiga continuar mais algumas milhas com Ele. Andar, caminhar mais algumas milhas com Ele. É isso que o Senhor quer fazer nas nossas vidas hoje. E essa palavra, ela corta para mim também. E ela começa em mim. Porque às vezes a gente vem e acha que está tudo bem. E o Senhor está dizendo, ô minha filha, tu está seca. Mas Senhor, eu estou aqui pregando. Mas está sequíssima. Está sequíssima. Então é tempo de voltar. É tempo de voltar. É o que o Senhor está ministrando nos nossos corações. Não é o título que vai te fazer. Não é a língua estranha. Mas é tudo por intermédio da palavra. Tudo começa através da palavra. Então começa a profetizar sobre a tua vida agora. Fecha os seus olhos e começa a profetizar vida. Se existe alguma área dentro de você que se perdeu, que parece que está morto, começa a profetizar vida agora. Se existe alguma área dentro da tua casa, se existe, sei lá, o seu esposo já se perdeu no meio do caminho, o teu filho começa a profetizar vida lá. Porque você está aqui, mas a palavra alcança ele lá. Enquanto você está aqui adorando, o Senhor vai alcançar ele lá. Enquanto você está aqui profetizando, o Senhor vai alcançar os teus lá. Porque tudo que você ligar aqui será ligado no céu. Então começa a ligar a sua oração. Começa a ligar os seus pensamentos, o seu foco em Deus agora. Começa a profetizar sobre a sua área, que você acha que está morto. Porque Deus quer fazer, Ele quer cumprir. Mas nós mesmos, às vezes, não dá oportunidade para Ele. De fazer, de operar. Porque profetizamos hoje aqui, amanhã a gente já desiste de profetizar. Sabe o tapete? Quanto mais você sacode a poeira, mais poeira sai. Já reparou? É isso que acontece. Quando começamos a orar, começamos a colocar, parece que mais poeira sai. Aí você fala, mas sujou tudo. Não, Ele está limpando. É porque parece que está sujo. Mas quando Ele está sacudindo a poeira, você está sacudindo a poeira, é uma limpeza. Só que o ambiente parece que fica meio conturbado, né? Fica meio cinzento. Mas calma. Daqui a pouco vai estar tudo no seu devido lugar. É assim mesmo. Então começa a clamar agora. Começa a profetizar agora. Começa a dobrar os seus joelhos. Mas eu não tenho força. Ele está dizendo hoje que colocará a vida. Mas eu não consigo mais clamar. Ei! Ele está dizendo para você hoje, eu colocarei a vida. E Ezequiel olha e diz, ele começa a profetizar, tinha tudo já. Mas Senhor, falta algo. Está faltando algo. Eu não sei se você sente, mas eu já passei um período que parecia que eu não sentia mais Deus. Na verdade, vamos ser sinceros, eu estava meio lá do que cá. E parece que o Espírito Santo se aparta da gente, assim. E parece que você dobra o joelho e não sente Ele. Aí você lê a palavra e não sente Ele. É tipo isso.
E ele está falando aqui, eu colocarei vida, só continuar. É difícil, mas é orar sem vontade. É difícil, mas é meditar sem vontade. É difícil, mas é jejuar sem vontade. Por quê? Porque lá na frente você vai ver o resultado de tudo isso. Hoje, parece que não está fazendo efeito algum. Hoje, parece que não tem nada acontecendo. Mas é o Senhor dizendo, continua a sua jornada. Continua a sua caminhada. Ainda tem água e pão para você beber. Então continua, porque a jornada é longa. A caminhada é longa. Você que não pode parar. Se eles pararam, continua você. Se eles não quiseram, continua você. Porque eu quero te levantar no meio dos teus. Aí o que não dá é a gente querer parar porque alguém parou. Aí eu não vou mais porque ele parou. Então não vou mais. Continua você. Porque é através da sua vida é aí que ele vai vir. É através do seu andar que ele vai vir. É através da sua caminhada, dos seus bons testemunhos, que você vai alcançar alguém. Assim como Ezequiel, ele alcançou, através da vida dele, porque a vida dele serviu de exemplo para Israel. E é isso que o Senhor quer fazer nos dias de hoje, nas nossas vidas. E ele falou, então profetiza ao Espírito. E ele me diz, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem. E diz assim, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que viva. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército grande em extremo. É isso que o Senhor quer fazer. É levantar um exército. Estamos vivendo uma geração que estamos deixando a cruz. Estamos deixando de lado o verdadeiro evangelho. Estamos deixando de lado porque a inconstância tem tomado conta. A inconstância tem tomado conta do nosso ser. Hoje eu estou bem, amanhã eu não estou. Hoje eu estou rindo, amanhã eu estou chorando. E o Senhor, Ele quer levantar um exército. Enquanto ficamos prostrados, sentados, chorando, se lamentando, o Senhor está falando, acorda. Eu quero te levantar como exército. Mas não é para guerrear contra o seu irmão, não, hein? Não. A nossa luta não é contra carne e sangue. É contra principados e potestades. O Senhor quer levantar uma geração. Uma geração que verdadeiramente busca o evangelho de verdade. Uma geração que se coloca de pé de verdade. O Senhor quer nos levantar nos dias de hoje. Essa geração não está perdida, não. A gente escuta muito, nossa geração está perdida. Está não. Porque o Senhor ainda tem Ezequiéis levantando aqui. O Senhor ainda levanta Ezequiéis aqui hoje. A minha geração não está perdida, não. A nossa geração não está perdida, não. Porque o Senhor vai levantar Ezequiel. Se Israel não quer buscar, Deus levanta Ezequiel para profetizar.
Se Israel não quer adorar, Deus levanta Ezequiel no meio de Israel, no meio de vales de ossos, para profetizar vida. E não tenha medo de pedir ajuda, não. Não bate ponto sem pedir ajuda, não. Porque o Senhor, Ele quer levantar. O Senhor quer fazer. O Senhor quer trabalhar, mas nós não temos deixado. Nós não temos dado oportunidade para o Senhor fazer nas nossas vidas. Existe Ezequiel hoje. Eu creio que existe Ezequiel aqui hoje. Que vai profetizar no meio dos seus. Que vai profetizar fora. Que vai profetizar no trabalho. Que vai profetizar na escola. Que vai profetizar na faculdade. O mundo disse que está morto. Mas eu coloco a palavra na boca de Ezequiel para dizer: vida. Mas a minha família diz que está morto. Mas eu levantei você, Ezequiel, para profetizar vida. Mas ele disse que não tem mais jeito. Mas eu te levantei, Ezequiel, para dizer: ossos secos, ouve a palavra do Senhor Jesus. Ossos secos, ouve a palavra do Senhor Jesus. E ele diz o que, Ábida? Vida. Vida. E vida com abundância. E sabe que é lindo que mais para frente vai dizer que Israel, ele não volta a adorar os ídolos. Ele tem deixado os ídolos. Vai dizer assim. Então, o 11, vamos continuar no 11. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhe assim, diz o Senhor Jeová: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó meu povo, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Disse isso e fiz, diz o Senhor. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira, escreve nele por toda Judá, e pelos filhos de Israel, seus companheiros, e toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros, e ajunta um ao outro para que se una e se torne um só na tua mão. E quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo: não nos declarará o que isso significa, tu lhe dirás: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e as tribos de Israel, suas companheiras, e ajuntarei a vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas farão uma só na minha mão, e os pedaços de madeira sobre que houveres escrito estarão na sua mão perante os olhos dele. Diz-lhe, pois, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e o levarei à sua terra, e deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações, nunca mais os futuros se dividirão em dois reinos, e nunca mais se contaminarão com os seus ídolos. Quando o Senhor colocar vida sobre vós, nunca mais tornará a olhar para trás. Nunca mais procurará os ídolos. Ídolos não é só imagem, é tudo aquilo que a gente idolatra. É tudo que a gente coloca como nosso, que é abominável aos olhos do Senhor.
E o Senhor está falando, quando isso acontecer na tua casa, lembra da minha palavra. Não torna tu para trás. Não olharás tu para trás. Mas continua a sua jornada. Porque eu faço e ainda continuarei fazendo muito mais. Isso é um culto de vitória. Vitória não é só chave de casa. Vitória não é só chave de carro. A maior vitória é ter a sua família adorando ao Senhor. É culto de vitória. Você não vai profetizar chave de carro, não. Você não vai profetizar chave de casa, não. O que eu vou falar para vocês é aquilo que o Senhor mandou. Tenham vida. O que eu vim aqui profetizar é vida para a tua casa. Vida para os teus filhos. Vida para o seu esposo. Vida para a sua família, para a tua esposa, para a sua parentela. Profetizarei é firmeza. Para que você continue a sua jornada. Para que você não venha parar. Porque no meio da caminhada, às vezes, a gente até pensa em desistir. Mas ele fala, eu vos farei crescer. Crescer o quê? Nervos sobre vós. Colocarei peles sobre vós. E lhe darei espírito. E ele diz, vem dos 4 cantos, vento. Atos 2. E se cumpriram o dia de Pentecostes. Era um dia como poderia ser assim, uma reunião como essa. Estavam todos reunidos, união. Quando de repente, o de repente do Senhor acontece nas nossas vidas. É um culto como esse, mas o de repente do Senhor pode acontecer na sua vida. Mas não tem ninguém pulando, nem tem ninguém rodando. O de repente do Senhor vem, às vezes, no silêncio. Mas não tem ninguém falando em línguas, Ábida. O de repente do Senhor pode acontecer no silêncio. O mundo espiritual já está começando a se movimentar. Houve um rebuliço. Houve um barulho. E o que estava acontecendo era o Senhor fazendo. Era o Senhor fazendo nas nossas vidas. É o Senhor fazendo na nossa casa. É o Senhor fazendo em alguma área que parece morta. Eu não vou me estender muito. Mas eu farei algo que o Senhor colocou no meu coração. Eu vou pedir Ezequiéis. Eu vou pedir Ezequiéis. Eu peço que a igreja fique de pé. Eu vou pedir Ezequiéis. Se eu falar assim, você está seco, quem acha que está seco vem aqui na frente, ninguém vai vir. O Senhor falou, ninguém vai ir porque ninguém quer mostrar que está seco. Mas eu vou pedir Ezequiéis para ir todo mundo. Porque às vezes a gente acha que está bem, mas não está não. Então eu vou pedir Ezequiéis para ir todo mundo. Todos que estão aqui. Se o ministério também quiser ir, colocar a mão. Ezequiéis depois também vai ungir o ministério. O Senhor tem colocado isso no meu coração. Para fazer enquanto Gabriel louva. Eu vou pedir o presbítero Bruno para fazer a oração. E a oração é essa, vem dos 4 cantos. Vem dos 4 cantos, ó Espírito. Para que tenham vida de novo. E aqui eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus.